Alô, meus queridos, a paz do Senhor. Se não me engano, o nome da menina é Daiane Damasceno. Ela veio às redes sociais para falar sobre o pastor Lucas. Ela diz no seu vídeo que ele não é pastor. Eu já discordo. Ele é pastor de joios. E no seu vídeo também discordo mais de duas coisas que ela fala. Que ela fala que a maioria dos cristãos, eles conhecem a verdade. Para mim é a minoria. Tá? E mais, quanto que a Daiane falou, ela falou que ela não sente ódio. Muita gente tem medo até de afirmar isso. Em momento algum, eu sinto ódio dos que estão no mundo, dos que não professam a Cristo, que vivem nas suas práticas pecaminosas. Mas eu odeio sim aqueles que praticam o pecado, não do mundo, mas aqueles que se dizem cristãos, se escondem atrás da Bíblia Sagrada, que muitas das vezes estão pastoreando o suposto povo de Deus. Esses eu odeio sim, tá? Esse, Paulo diz que sejam amaldiçoados. E eu não tenho nenhum medo de falar isso. Tá bom, meus queridos? Então, antes de começar o vídeo da Daiane Damasceno, eu vou dizer para vocês aqui em 1 Coríntios capítulo 3. Preste atenção. Irmãos, não lhe pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Preste atenção. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Estavam despreparados, né? De fato, vocês ainda estão em condições. Não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? O que é mundanos, meus amados? Separei aqui, ó. Mundanos é sinônimo de terrenos. Então vocês estão agindo como carnais. Estão seguindo doutrinas de homens, coisas vindo daqui e não de cima dos céus, tá? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não está sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio das quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Não. Quem é suposto pastor Lucas? Quem é Spurgeon? Quem é Cicrano, Beltrano? Quem é a denominação religiosa presbiteriana, pentecostal, universal, da graça? Vocês não são nada. O alicerce é Jesus Cristo. Né? E continuando aqui para terminar. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, que é Cristo, né? E outro está construindo sobre ele, sobre Cristo. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz.
pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um de nós. Do pastor Lucas, de Charles Spurgeon, de Agostinho de Hipona, da igreja presbiteriana, pentecostal, seja o que for, tá? Vocês não sabem que são... continua assim, é o 15 antes. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então o que diz aqui o 15, versículo? Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Está querendo dizer, a gente faz as obras de Deus. E aquilo que for realmente de Deus, com o alicerce é Jesus Cristo, tá? Isso permanecerá. Tá? E teremos o que? Galardão por isso. Mas se você fizer e isso não vier a ter nenhum galardão, porque vocês serão salvos, só que através pelo fogo. Ninguém perde a salvação. Quem crê em Cristo e obedece aos seus mandamentos, tá? Será salvo. Isso aí é fato. Mas caso você não tenha galardão algum, mas você é salvo. Tá? São as obras de cada um aqui. E continuando, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olha só, aqueles falsos mestres estão pregando heresias. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, tá? Deve tornar-se louco, porque para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens. Vocês não se gloriem, pastor Lucas. Vocês não se gloriem em denominações religiosas, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, terminando, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. E mais para finalizar, em Tito, capítulo 3, no versículo 10 diz: quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeita-o. E finalizando em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Entendem, meus amados? Então vamos ao vídeo, meus amados. Recentemente, o anúncio do divórcio do cantor gospel Pastor Lucas chocou o mundo gospel. Lucas deixou a esposa e 2 filhos para assumir um novo relacionamento com Tati Moreto, ex-mulher do cantor Jean da dupla com Giovanni. Logo depois de assumir a relação, o cantor se meteu em diversas polêmicas e a cantora gospel Daiane Damasceno, que já havia gravado um vídeo criticando o mundo gospel, decidiu expor a sua opinião sobre a separação de Lucas. Segundo a cantora, Deus não está pintando a história de Lucas, porque ele não destrói uma família para construir outra. O vídeo acabou gerando uma grande repercussão na web e dividiu os internautas. Confira agora o pronunciamento da cantora na íntegra. Devia ser algo muito normal, cristãos sérios de verdade, condenar o pecado. Devia ser normal, mas não, gente, é escândalo. O escândalo não é o pecado, não é o feito da pessoa. O escândalo é você pregar a palavra. O escândalo é você denunciar o erro e dizer para as pessoas: não façam isso, não sigam esse caminho, não sejam influenciados por tal. Mas as pessoas não querem mais a sã doutrina, elas querem doutrinas de demônios. É isso que a maioria quer, tá? Já ficou comprovado.
Deixa eu corrigir algo aqui. Eu falei que a maioria não. Na verdade, eu acredito que é a minoria. Porque pelos comentários do meu Insta, por exemplo, eu vi que a maioria, graças a Deus, nem precisa estar perdido, concorda e enxerga isso como algo absurdo. Tá errado, pronto, acabou. Agora a minoria, mimizenta, chorona, vem. Ai, não julguei, para que não sejam julgados. Aquele que não tem pecado tira a primeira pedra. Quem é você? Lá, 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 blá, blá, blá. E na maioria dos casos dessas pessoas do não julgueis, o que acontece é que elas se identificam, né, com o pecador, justamente porque elas olham para si e sabem que não tem moral. Então elas não querem que os verdadeiros se levantem condenando os falsos, porque é um perigo, né? Já pensou? Se todo mundo resolve obedecer a Bíblia, né? Como é que fica a minha situação? Eu não tenho vida assim, né, com Deus desse jeito. Então, na verdade, elas querem pecar em paz. É isso que elas querem. É a minoria, mas tem. Então é para essa minoria que eu quero falar agora, para tentar fazer, quem sabe, né? Quem sou eu, meu Deus? Mas quem sabe vai entrar um pouquinho de Bíblia na sua cabeça, já que você não gosta de ler, já que você tem preguiça de ler. E antes de começar, que eu quero ler aqui uma passagem para vocês, as pessoas estão dizendo, né, que eu expus o pastor Lucas. Não, ele não é pastor, tá? Eu falei pastor entre aspas. Mas eu vou mais chamar ele de pastor não, porque ele não se enquadra nos requisitos bíblicos para um pastor. Então ele não é pastor, ele é cantor, sei lá o que ele é, mas pastor ele não é, pastor não faz isso, pastor de verdade não faz isso. Então, falaram que eu e o pastor Anderson Silva estamos expondo a pessoa. Gente, vocês não estão entendendo? O cara postou textão no Instagram dele, anunciando, não só no Instagram, no Face também, anunciando a nova namorada, romantizando o próprio pecado, pra ele tá tudo bem. E vocês estão preocupados com a reputação do cara, desculpa a expressão, ele está cagando pra vocês. Ele está cagando pra vocês e vocês vêm dizer que sou eu que tô trazendo o escândalo é dele. O escândalo é dele, a vida dele já tá exposta, não tem ninguém expondo ninguém aqui não, tá bom? Já está exposta, só pra deixar claro, pra você raciocinar um pouquinho, né? Acho que as pessoas não gostam de pensar, a gente tem preguiça. Enfim, ó, pra você que não gosta de ler Bíblia, que só conhece um versículo do não julgueis, eu queria ler essa passagem pra você, que é 1 Coríntios, capítulo 5, versículo... Vamos começar do versículo 1, mas eu não vou ler tudo não, você para de preguiça, aí você vai lá e lê. Por favor, em nome de Jesus, leia a Bíblia para você poder entender. Porque não adianta você ficar com seus achismos. Não adianta você ficar tentando deturpar o evangelho para você caber nele, para o pecador caber nele. A Bíblia é o que é por si só, você gostando ou não, ela é a verdade dura, nua e crua, tá bom? Então, aqui no versículo 1, Paulo confronta a igreja de Corinto, que tinha muita coisa acontecendo lá dentro, muita palhaçada, como tem acontecido hoje na igreja brasileira, em geral, não só no Brasil, aqui também, vocês têm que ver, meu Deus. É bíblico, né? Realmente, a apostasia é algo que a gente tem visto com os nossos próprios olhos. Então, na igreja de Corinto, tava uma palhaçada. E as pessoas não queriam fazer nada. Tipo, tá tudo bem, não tem problema, o que tem? Aí Paulo fica sabendo e ele fala assim pra igreja, ó. Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Paulo perguntando para a igreja. Pelo contrário, vocês deveriam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessas. Oi, é o que? Expulsar? Eu li expulsar? Eu ouvi expulsar? Nessa passagem, Paulo chega a dizer que ele entregou este homem a Satanás. Entregou este homem a Satanás. Aí ele convida as pessoas a se santificarem e a julgarem os problemas da igreja. Essa carta de Paulo aqui é um convite para a igreja se levantar em prol do que é certo e julgar os próprios problemas. Olha lá no final, no versículo 12 e 13. Paulo pergunta assim, ó, afinal de contas, eu não tenho direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Ele está perguntando. Como dizem as escrituras sagradas, expulsem do meio de vocês este homem imoral. E aí, o que você vai dizer para Paulo? Não julgueis. É isso que você vai falar para ele? É isso que você diria para Paulo? Não julgueis, para que não sejais julgados. Gente, o conceito do não julgueis está totalmente errado. As pessoas distorceram o não julgueis. Já disse isso aqui, o julgamento que a Bíblia condena é o julgamento hipócrita, daquele que aponta, mas por trás faz pior. Se você sabe quem você é em Deus, se você sabe que você é cristão íntegro, de verdade, não vive uma vida na prática do pecado, você tem autonomia perante a Bíblia para julgar, sim, com a lupa da Bíblia, de acordo com as escrituras. Tá errado, pronto, acabou, não tem conversa. Gostou, não gostou, sente e chora, né? E já para encerrar, que esse vídeo já tá longo, queria ser breve, mas não consigo, eu sou prolixa, eu falo, né? Gosto de explicar.
O que me chamou a atenção aqui na minha postagem, né, é que a grande maioria, graças a Deus, em tudo está perdido, a maioria concorda, entende que está errado, que realmente o pecado tem que ser exposto, a pessoa precisa se arrepender, tem que tomar cuidado porque ele está influenciando muita gente, e é isso que fica, sabe, mais como sinal de alerta, vocês não estão entendendo, é uma pessoa que influencia, e ele vai arrastar um monte de gente para esse conceito de evangelho dele novo, que ele arranjou agora para poder pecar, tá? Então, mas a grande maioria enxerga que isso está errado. Mas o que me chamou a atenção, o que me deixou assim bem cabulada, meu Deus, a maioria dos comentários contra vem de mulheres. Eu fiquei bege, eu falei, não, o que tem na cabeça de vocês? Vocês em nenhum momento falaram da esposa e dos filhos, nenhum momento. A preocupação de vocês é com o Lucas, a reputação do Lucas, coitado do Lucas. O Lucas sabe o que ele está fazendo. Se ele tomou esse rumo na vida dele, é porque ele quis. Ele é alguém que conhece a Bíblia, você não entendeu ainda. Ele conhece, ele sabe o que ele está fazendo. Ele decidiu pecar, ele decidiu ir contra os princípios bíblicos, abandonando a sua esposa e seus filhos, deixando-os na amargura. Uma família destruída, dilacerada. E você está preocupado com o Lucas, mulher? Desculpa, gente, mas o que tem na cabeça de vocês? Cocô? É cocô que tem na cabeça de vocês? Vocês trocaram a Bíblia, as escrituras e colocaram cocô na cabeça? Acho que sim, né? Então eu fiquei olhando e falei, gente, não é possível. São mulheres que não conseguem se colocar por um minuto na posição dessa esposa que foi abandonada com os filhos. Vocês são loucas, vocês não leem a Bíblia. E eu desejo que não sejam vocês a próxima vítima desse tipo de ensino, que tudo pode, e nada, não tem problema, não julgueis. Eu espero que não seja você, mas se por um acaso acontecer com você, Deus te livre e te guarde, aí sabe o que você faz? Chama o Batman, chama o programa lá do Caso de Família para resolver, chama o pastor Lucas para aconselhar você e o seu esposo, chama o pastor Lucas para pastorear a sua família, chama alguém estilo ele, sei lá, chama qualquer um, mas não o evangelho, né? Porque você não concorda com o que está escrito, você quer ter o seu jeito de entender a Bíblia, tá errado, está expondo. Gente, me poupa. Eu vou encerrar por aqui, só para deixar claro, ainda bem que quem me conhece sabe que faz parte do meu ministério, né? Eu já aceitei isso, eu queria lá ter um ministério fofinho, lindinho, maravilhoso, mas não tenho, né? Se eu fico indignada com isso, eu já entendi que faz parte do meu chamado, e se eu não fizer alguma coisa, ai de mim. Então, não tenho ódio, não tenho raiva, não tô aqui me justificando, mas tem gente que acha que a Daiane tem ódio, a Daiane está ferida. Não, gente, eu sei muito bem quem eu sou em Cristo. Graças a Deus, eu sou livre para pensar, né? A conversão não anula o cérebro, então a gente sabe da nossa postura diante de Deus. Quando você tem certeza da sua integridade diante de Deus, você não vive na prática do pecado, você tem autonomia para falar da Bíblia, para falar de Cristo, para repreender, para exortar com amor, tá? Então, assim, eu não tenho ódio de ninguém, eu desejo que todos os que estão caminhando pro abismo mudem a rota e se convertam, mudem a rota e se arrependam, porque o reino dos céus realmente está próximo. Meu desejo é que as pessoas respeitem a Cristo, respeitem o Evangelho, zelem pela santidade no meio da igreja e parem de usar o amor como arma para poder dar autonomia pro pecado. Tá bom? Deus abençoe vocês. Ashirei Haish Asher Lo Halach Patizat Reshaim Viderech Hataim Lo amado vimoshav letzim Lo yashav ki betorat Adonai Efsot u betorato
Yegeyumun Valayla Vehayaketsi Shatul Al Paligay